E o protesto da torcida em alto e bom som. E o Romero, ele pede pro torcedor para dar uma diminuída ali. A turma xingando muito Fernando Seabra, viu, Valor? A gente vai lá para a repercussão, para a entrevista coletiva. E o Cruzeiro saindo com muito protesto aqui no Mineirão. Eu quero saber qual é que vai ser a desculpa dos jogadores do Cruzeiro e também do treinador Fernando Seabra, que foram vaiados pelo torcedor após o final da partida. Sabe quantas defesas o Jandrei fez? Nenhuma! E tem culpa o treinador, que no primeiro tempo o Cruzeiro não conseguiu finalizar. Foi dominado pelo São Paulo em diversas situações, principalmente na questão tática, e no segundo tempo pelas diversas oportunidades perdidas pelo Cruzeiro. Matheus Henrique errou uma oportunidade clara, o Matheus Pereira recebeu um passe, ficou cara a cara com o goleiro e pensou que estava jogando futebol americano. Nós tivemos os nossos laterais sem conseguir acertar um cruzamento. O Marlon, além de vários erros defensivos, o Marlon não estava subindo para ajudar. O Wallace saiu, foi substituído, vaiado pelo torcedor pela péssima partida que o Wallace fez. O Lucas Romero ficava até sobrecarregado em muitas vezes. O Matheus Pereira não conseguiu criar nenhuma oportunidade para os companheiros. E o Caio Jorge, meus amigos, não teve oportunidade alguma de finalização. Então foi uma partida péssima. Eu quero saber qual vai ser a desculpa do Fernando Seabra, porque falava do cansaço, falava da falta de treino, mas das vezes, não foi só dessa vez, das vezes que o Seabra teve a oportunidade de treinar essa equipe, o Cruzeiro não conseguiu vencer a partida e agora perdeu para os reservas do São Paulo. Galera, com todo respeito, nunca vi uma coisa assim. O Cruzeiro, quando vê o São Paulo, se fosse o sub-20 do São Paulo, ia penar para ganhar. É impressionante o reserva do São Paulo, um time que ainda não tinha atuado junto, um time de jogadores das categorias de base do São Paulo, e os caras estavam parecendo o Barcelona enfrentando o Cruzeiro. Os caras jogaram muito mais, e eu falo pra vocês, 1-0 foi pouco, porque o tanto de oportunidade que eles perderam, as defesas que foram feitas pelo Cássio, 1-0 foi pouco. Eu já vi místicas no futebol, mas Cruzeiro e São Paulo é uma dificuldade para o Cruzeiro vencer o São Paulo, inexplicável. E desta vez os jogadores e também o treinador vão ter que se explicar na zona mista. Bora ver o que a galera tá falando sobre esta partida. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de vocês. Agora vamos ver o que tá rolando nos bastidores. Coletivas, sem querer ser redundante, que os amigos já falaram, mas você foi um cara que bateu muito na tecla sobre ter tempo para treinar. Foram 14 dias, do jogo domingo 11 horas da manhã, que terminou uma, até a representação de quinta-feira 4h30, são mais de 4 dias. Tinha treino programado para o domingo e os jogadores foram liberados. Por mais que tivesse ali um cansaço físico, esse tempo não poderia ser usado para estudar uma tática, uma recomposição, um auditório, uma conversa, uma reunião, já que foi tanto pedido esse tempo. E outra coisa, eu queria entender o seguinte: por que não mantém o que está dando certo e corrige o que está dando errado? Por exemplo, o Caio Jorge no jogo contra o Atlético Goianiense, com mais presença de área, ele fez um gol, deu uma assistência, hoje já estava jogando um pouco mais deslocado. O Matheus Henrique, que joga bem por um lado, foi deslocado pro lado inverso que ele está acostumado a jogar. A mesma coisa o Vitinho, que joga mais pela esquerda, hoje pela direita. Por que tantas alterações nesse sentido? O Matheus Henrique, ele tem a capacidade de fazer o médio dos dois lados, mas o lado de preferência dele é o esquerdo.
embora ele faça muito bem o lado direito, ele pessoalmente prefere o esquerdo, mas para ele não tem diferença. O Vitinho é um jogador acostumado a jogar, seja de médio dos dois lados, seja na ponta dos dois lados, né? A gente tinha também a intenção de, no início do jogo, ter um ponta na direita para controlar as subidas do William e o Romero poder movimentar, ou baixando para o William subir e o Vitinho rodando por dentro, tá certo? Ou o William sustentando e o Romero abrindo atrás do extremo do São Paulo, né? Então, até como uma forma de controlar o William, porque o William teve a questão da seleção e teve, como é normal, quando vai para a seleção, uma carga de treino muito baixa, tá certo? Então, a gente precisava também ter uma estratégia nesse sentido para início de jogo. E o Romero movimentando hora aqui no Mineirão, né, Caio? Queria saber por que o Cruzeiro já não volta com a mudança, por exemplo, do Lautaro, no lugar do Wallace, que teve um primeiro tempo ruim. E por que tirar o Matheus Henrique naquela ocasião, que era um momento que parecia que também era o que estava mais dando dinâmica à equipe, que teve esses dias de pausa, né, de descanso, e aí o questionamento é por que não teve mais treino e teve 5 dias aí, pelo menos, de folga para os atletas nesse meio do caminho também. Queria que você falasse sobre esses assuntos. O Matheus Henrique pediu para sair, tá certo? Então, entre o tempo da gente tomar a decisão de quem entra no lugar dele e fazer a troca, ele ainda conseguiu, na superação, porque ele estava muito cansado, fazer algumas boas jogadas, mas ele pediu para sair, né? No intervalo, a gente optou por fazer uma mudança da estrutura para tentar segurar a linha de 5 deles com 3 jogadores e ter um 3 contra 2 no interior do meio campo. Então, ao invés de trocar um jogador, a gente veio com uma outra proposta, né? E ainda assim a equipe até teve alguns momentos que parecia que a proposta ia encaixar, mas muita descontinuidade, né? Muitos erros, sofrendo com contra-ataques, e nós chamamos o Lautaro para fazer a troca. O Lautaro estava esperando no meio do campo quando a gente sofre o gol, então a gente já tinha optado por fazer a mudança. Nem sempre a gente precisa trocar no intervalo um jogador que não está bem na partida. A gente também pode dar a instrução, o feedback, a orientação, e muitas vezes a solução também a gente pode experimentar algo coletivo, como é o que foi hoje, né? Diferente, por exemplo, do jogo contra o Atlético Goianiense, que tinha um aspecto físico de desgaste muito grande naquele momento do próprio Wallace. Nesse momento não, ele estava fisicamente em condições de seguir na partida, e nós buscamos achar outro tipo de solução. Os jogadores tiveram 8 jogos em 28 dias. Nós demos 3 dias de folga, que é importante para cada um ver sua família, tirar o desgaste mental daquele momento que estava vindo, e fizemos um ciclo de 3 dias de treino. Depois desses 3 dias de treino, nós damos a folga no domingo, e depois nós treinamos de segunda até hoje, tá certo? Então, na verdade, foram só 3 dias de folga contínuos, e se a gente faz direto a preparação sem a folga do domingo, fica muito mais difícil da gente controlar a própria carga desse microciclo, e a gente pode chegar no jogo sem estar recuperado. Então, a gente optou por aquele momento ter esse 1 dia, 3 dias de estímulo 1 dia, e depois fizemos 3 dias de estímulos com carga crescente, e aí a preparação dos últimos 2 dias foi baixar a carga para preparar para o jogo, e porque a sequência também, que vem na seguida, um jogo muito importante de quinta-feira. Então, os critérios foram esses. Seabra, hoje o São Paulo ele entrou com o time reserva, né? Teve menos tempo até de preparação do que o Cruzeiro, praticamente aí 2 dias, o Cruzeiro 14 dias. Você acabou de explicar essa questão também das folgas, enfim. Agora eu queria saber de você o seguinte: por que hoje o time entrou tão abaixo? Porque o São Paulo praticamente foi superior a maior parte do tempo. E mais, o Cruzeiro aí, quando ele não tinha o material humano, por exemplo, você tem hoje esses reforços que chegaram, Caio Jorge, Matheus Henrique, Wallace, enfim. O Cruzeiro parecia que jogava melhor. Com a entrada desses reforços, que esperava-se que o time fosse apresentar um futebol melhor, mais seguro, a gente não tem visto isso. Obrigado. Bem, o elenco do São Paulo é muito qualificado,
né, existia uma desvantagem caso ele repetisse a equipe que jogou contra o Atlético Mineiro, uma desvantagem física muito grande. Então a estratégia deles foi colocar um outro time inteiro. Então provavelmente eles não tiveram só esses 2 dias, isso já era uma coisa que estava sendo preparada antes, tá certo? Então esses jogadores já foram treinados e o plano de jogo para jogar com a gente já estava pronto. Um fator que causou um pouco de dificuldade para a gente no início do jogo foi a questão da linha de 5, né? Era algo diferente que a gente não esperava para esse jogo. E tínhamos vantagem no interior do meio-campo, em alguns momentos conseguimos chegar em situação de linha de fundo, mas o São Paulo defendeu muito bem a área e faltou a gente pesar um pouco mais a área para tornar aquelas chegadas que a gente teve algo efetivo que ameaçasse o gol do São Paulo. Além disso, a equipe do São Paulo nos gerou dificuldade com o jogo de bolas longas e duelos que colocou durante o primeiro tempo. Então, muitas vezes acabou empurrando a gente para trás com bolas longas, né? Algumas saídas foram no chão, uma parte delas a gente neutralizou, outra parte eles conseguiram empurrar a gente para trás, mas eles foram muito felizes no jogo de duelo que eles propuseram. Tiveram algumas vantagens e isso acabou lhes dando uma parte do domínio aí do jogo no primeiro tempo. E também algumas chegadas agudas dentro da nossa área, que geraram finalizações de canto, que foram muito perigosas, né? Então, acho que muito mérito em função do adversário ter preparado durante o período 2 planos de jogos diferentes e ter vindo com o time também descansado, né? Isso tornou o jogo do ponto de vista físico e anímico igualado, porque ao mesmo tempo são jogadores que também estão disputando um espaço e uma posição para depois jogar a sequência da competição e da própria Libertadores lá, né? Então é isso, família, encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!